Aqui nós temos então a palavra-chave do conceito do projeto, que é a palavra lagon, uma palavra então de origem sueca. Como uma tradução um pouco mais próxima seria a frase nem pouco, nem demais, apenas o suficiente. Eu quero que justamente todos os espaços sejam o melhor possível utilizados, tanto que o projeto, justamente, a gente vai ver mais adiante, é um projeto de coisas, de módulos pequenos, então a gente precisa otimizar ao máximo esses espaços. E o principal, o modo de construção, também tem que seguir esses princípios. O que eu quero propor é que as pessoas tenham uma forma de utilizar a arquitetura de um modo que elas tenham qualidade de vida, consigam ter hábitos saudáveis, que seja valorizada a natureza com a sustentabilidade, que seja simples, né? Utilizando então esse conceito lago. Então seria um sistema construtivo de habitação mínima, seria algo que é mutável. Ele pode tanto ser utilizado do individual como no coletivo. Um exemplo de uma parte de uma ideia seria então semelhante a esse projeto que está aparecendo ali do estúdio OV Studio, que eles fizeram uma estrutura de hotel que permite a entrada e saída dos containers de uma estrutura pré-existente ali no terreno. Aquele grande esqueleto em que os containers são alocados por um determinado tempo, daí a pessoa fica ali o período que quer, e depois aquele container sai e pode ser levado para um outro país, para uma outra cidade. Esse projeto ele guarda semelhança com a proposta que eu quero fazer da estrutura independente. O prédio que está sempre podendo estar em movimento, que a pessoa pode chegar ali, ficou um pouco e daqui a pouco ela resolve que quer mudar para outra cidade, para outro país, e ela pode carregar. O diferencial, então, em relação a esse exemplo, seria que a estrutura seria composta por módulos individuais, que poderão ser ajustados de diversas maneiras, a fim de ser possível, então, formar desde uma estrutura pequena, como o caso de uma casa isolada, até um edifício de múltiplos andares, onde diversos módulos estruturais são empilhados. Então, depois o fechamento da estrutura é feito através de painéis pré-fabricados que poderão ser escolhidos em um catálogo de acordo com a necessidade do cliente. Como vai ser algo padronizado, com módulos com medidas específicas, daqui a pouco eu tenho um prédio aqui em Porto Alegre e eu resolvo que eu quero mudar para São Paulo. Lá em São Paulo tem um prédio que segue a mesma estrutura e que tem vagas lá disponíveis. Então eu vou remover os meus módulos, os meus painéis que fazem o fechamento desses módulos e vou colocar lá em São Paulo. Também é possível que a pessoa não faça isso para um prédio. Daqui a pouco ela mora num prédio inicialmente e ela resolve que ela quer agora ter uma casa individual. Ela pode? Ela só vai ter que anexar nova estrutura, porque a estrutura, né, se ela partiu de uma habitação coletiva, como num prédio, ela não vai ter estrutura. Então ela vai, compra a sua estrutura, né, para cada um dos seus módulos e constrói a sua casa com aqueles fechamentos que ela já tinha lá no apartamento, por exemplo. Então a ideia é ter essa flexibilidade. Daqui a pouco a pessoa ela é solteira, está vivendo uma determinada situação que ela pode ser mais simples e que ela tem condições de viver num módulo desse só, para reduzir custos. Ela não sabe exatamente o que ela vai querer no futuro, não quer fazer um investimento grande para ter algo maior. Então ela começa num módulo pequeno e daqui a pouco ela resolve que quer casar, que quer ter filhos, enfim. O que acontece usualmente quando a pessoa mora num apartamento? Ela vai ter que abandonar aquele apartamento, aquele local menor onde ela vive, e vai ter que fazer toda uma busca para encontrar um outro apartamento, uma outra casa, enfim, que acomode aquelas novas necessidades naquela nova fase de vida dela.
Nessa proposta, se houver vaga, né, na estrutura geral do prédio, é possível que a pessoa consiga só ampliar. Ela pode ter vagas que ela pode usar os mesmos módulos dela e ampliar no mesmo endereço. Então, ela não vai precisar trocar de endereço para poder ampliar com essa outra pessoa que ela vai estar, por exemplo. Ou as duas pessoas moram no local que usa o mesmo sistema. Simples. Então, as pessoas, como eu digo, uma brincadeira que eu faço, as pessoas não vão juntar as escovas de dente, elas vão juntar os módulos, vão passar a morar juntas e daqui a pouco, se por um acaso não der certo, também acontece diferente. A pessoa consegue separar e cada um vai ter o seu espaço sem maiores dificuldades. Então, a gente consegue ter essa flexibilidade em diversas situações que seriam úteis para a realidade de cada pessoa. Uma estrutura seria acomodada por empilhamento e justaposição, e na sequência ocorreria o fechamento e acabamento com o uso de painéis previamente catalogados. Eu demonstro então alguns diferenciais em relação aos sistemas já existentes no mercado. Propor um sistema de mobiliário integrado ao sistema construtivo, então eu também pretendo propor isso, né, que justamente para facilitar ainda mais, né, essa simplicidade, que os módulos já sejam pensados de forma que o mobiliário também seja construído em módulos que as pessoas podem encaixar já nessa habitação. Né? Possibilitar o reaproveitamento e a consequente redução de resíduos em caso de reforma ou ampliação, porque a princípio tudo que sai de um módulo, ele pode ser reaproveitado em outro. Né? Se a pessoa não for reutilizar, daqui a pouco ela pode permutar com alguém, ela pode vender, justamente por ser algo padronizado, outras pessoas podem utilizar aquele mesmo que já foi utilizado por uma pessoa que ela não tem mais interesse. Então, tu vai trocando as peças, então vai aproveitando e não vai fora. Integração social. Isso é uma dificuldade, né, que as pessoas com dificuldades financeiras, com menos condições financeiras, muitas vezes elas são isoladas para determinados locais da cidade, porque não há uma possibilidade de educação mais simples e mais barata para essas pessoas em locais, em grandes centros especialmente. Então elas acabam sendo isoladas e normalmente são rotuladas, como a gente diz, né? Porque a pessoa mora em tal endereço, em tal loteamento, é porque a pessoa tem baixa renda. Enfim, esse sistema que eu proponho, justamente por ser uma habitação mínima, é a ideia de que daqui a pouco possa morar tanto uma pessoa que tem poucas condições financeiras, mas também alguém que tem uma condição financeira melhor, mas quer optar por uma vida mais simples e por uma localização estratégica no mesmo local, no mesmo endereço. Porque o mínimo é o necessário para uma pessoa, que pode ser ampliado, que pode ser melhorado, mas que possibilita a partir de uma unidade simples a pessoa já ter acesso a esse local. O que eu venho estudando então é um módulo de 3 por 3 por 3, então a gente teria 9 metros quadrados, 27 metros cúbicos, então seria o tamanho desse módulo mínimo que pode ser conectado a outras. Então, algumas pessoas que poderiam ter interesse nesse sistema. Pessoas que necessitam morar em grandes centros urbanos, onde o custo das habitações normalmente é elevado, justamente porque tem uma disponibilidade menor de terrenos e uma demanda muito grande. Quem quer iniciar a aquisição de um imóvel próprio, mas quer manter a possibilidade de mobilidade sem perda do investimento realizado, e pessoas com um estilo de vida itinerante, que necessitam de uma habitação transitória em uma determinada cidade. Então, né, eu desejo apresentar um diferencial ao que já existe nas cidades, ampliando as possibilidades de acesso à moradia nos grandes centros urbanos, especialmente ao perfil de cliente que busca um modo de vida mais básico, com acesso a comodidades, mas que não demandem grandes investimentos.
Abrir possibilidade de que esse perfil de cliente possa ver na sua moradia o reflexo da sua identidade e da sua evolução pessoal. Incentivar um modelo de vida mais sustentável, com um menor gasto de recursos em itens individuais e maior foco em compartilhar experiências. E também porque o modo de vida das pessoas hoje em dia está sempre mudando. Então a gente precisa que o lugar onde essas pessoas morem também possibilite essas mudanças de forma proporcional. Então, assim, mais do que uma casa, um lugar, um apartamento, um envoltório para essas pessoas, eu quero que elas consigam enxergar como um lar e que esse lar, que parte do sonho de cada uma dessas pessoas, possa ser levado com ela. Então, que essa habitação da pessoa seja mutável de acordo com o que a pessoa está mudando no decorrer da sua vida. De que maneira? O uso de um sistema que interpõe, então, conceitos da arquitetura modular volumétrica e a painelização. Utilização de painéis para a montagem de módulos interconectáveis de habitação e criando painéis que sejam conectados em uma estrutura independente, que podem ser aproveitados tanto em construções unifamiliares como multifamiliares, permitindo o aproveitamento dos painéis e módulos em caso de mudança de local. Aqui, então, eu faço uma explicação, basicamente, da construção modular e da painelização. Tem alguns trechos da Alessandra Teribelli, tese de doutorado dela, que eu encontrei no Lume. Então, tem algumas explicações ali, né, dizendo das vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas da construção modular e da painelização. E, então, o sistema que eu pretendo propor é utilizar os pontos favoráveis das duas práticas, tanto da painelização quanto da arquitetura modular volumétrica. A arquitetura modular volumétrica, mais relacionada à questão das medidas, né, serem medidas pré-definidas, módulos padrões, e a painelização para fazer o fechamento, né, que isso é para ser detalhado posteriormente. Para a análise do terreno, aqui a localização dele na cidade, ele fica posicionado nessa esquina da intersecção, então, da rua Alcides Cruz e da rua Dona Eugênia. A Dona Eugênia, a gente pode visualizar nessa imagem aqui que ela não tem saída, mas no PDD-UA existe a previsão da extensão da via até a rua Silva Só. No terreno existem algumas quadras de futebol, o terreno foi comprado pela companhia Zafra em 2006. Aqui a gente tem algumas imagens, né, da localização do terreno. Alguns dados, então, extraídos da DM Web. Aqui as áreas a serem consideradas, eu fiz a simulação tanto com a compra de índice quanto sem a compra de índice. Então, as áreas máximas adensável e não adensável, área máxima construída. Simulação do esgotamento do terreno sem a compra de índice, simulei como se fossem 3 blocos, né? 3 blocos, então, com 17 pavimentos. Aqui uma prévia do programa de necessidades, que foi feito justamente já imaginando como seriam os módulos, né? Então, fiz esse cálculo da quantidade de unidades pensando nesse módulo de 3 metros por 3 metros, resultando, então, em 51 unidades de cada tipo. As circulações verticais e horizontais em área técnica, uma área estimada de 688 metros quadrados, hall de entrada 40 metros quadrados, estacionamento, estou prevendo então uma vaga a cada 2 módulos, uma média de uma vaga a cada 2 módulos, o bicicletário, uma vaga por módulo, então, por exemplo, uma unidade que é formada por 5 módulos, ela vai ter direito a 5 vagas no bicicletário. Por que essa proporção direta do módulo com relação ao bicicletário e não com relação ao estacionamento? Porque o propósito é justamente estimular um modo mais sustentável de transporte, justamente o local onde o terreno está inserido é um local centralizado para facilitar os acessos por bicicleta, sem transporte, a pé. Então, é justamente para estimular esse tipo de perfil de usuário.
Outros itens acessórios ao programa, então, eu pretendo colocar então hortas, salas multiuso, academias, salas de jogos, lavanderia, sala de resíduos. Aqui a gente tem o perfil viário, seria a frente do terreno, algumas simulações de visuais. Aqui a hierarquia viária, distribuição da vegetação no entorno. Nos usos, né, a gente vê que é predominantemente residencial, um mapa de cheios e vazios. Aqui tem uma imagem que eu montei fazendo um estudo dos percursos possíveis de bicicleta. Então a gente vê atividades de lazer, atividades de atividade física, questão de serviços, a URGS, por exemplo, hospitais, unidades de saúde, parques, tem neste entorno aqui. Então o terreno foi escolhido especialmente pela posição de centralidade em relação ao centro urbano de Porto Alegre. Então, como o perfil de usuário é para ser de um estilo mais básico, com foco na sustentabilidade, é necessário dispor de um suporte às necessidades diárias a curtas distâncias. Então, aqui a gente consegue visualizar que a distância máxima que tem aqui desses pontos são 4 quilômetros e o tempo é bem curto. Aqui o estudo solar, né, que a gente visualiza, a movimentação a cada hora do dia. Paradas de ônibus encontradas no entorno, a gente vê aqui com as marcaçõezinhas em vermelho, é bem servida de transporte público. Marcação das ciclovias e bicicletários no entorno, então as linhas aqui representam as ciclovias. Eu encontrei 4 referências, nenhuma referência é algo exato do que eu pretendo propor, e cada uma delas tem algo que apresenta uma semelhança com o que eu pretendo propor. Então, esse projeto aqui é um projeto que é baseado no sistema construtivo modular. A gente pode observar que ele obedece distâncias, né, fixas aqui entre um módulo e outro. E o propósito deles é justamente permitir que os moradores organizem os próprios apartamentos ao escolher os módulos de um catálogo que serão então anexados à estrutura do edifício. Os módulos se diferem por apresentar diferentes tipos de piso, elementos de fachada, organização interna. Então eles fazem essa personalização, mais algumas imagens, demonstrando a questão da estrutura, os diferentes painéis, tanto de fachada como de cobertura, de piso que eles propõem. Então destaca-se como referência essa aqui pela personalização do projeto conforme o gosto do cliente, e pela organização em grade, cujos módulos obedecem padrões de distanciamento entre as estruturas. Já o Toronto Tree Tower tem uma proposta modular, mas ela funciona diferente, funciona por empilhamento de módulos. Esse aqui não permite a personalização. Então, a semelhança principal desse aqui é principalmente pela forma de montagem da edificação por empilhamento, bem como pela criação da circulação vertical centralizada. O Habitat 67 compreende 354 blocos de concreto e originalmente ele foi planejado com módulos de 1 a 4 habitações. E tinha áreas que variavam também de 60 a 460 metros quadrados por residência. Então, também é um exemplo dessa justaposição de módulos pré-fabricados. Esse aqui tem mais semelhança pela forma modular, que originalmente tinha habitações formadas de 1 a 4 módulos. O quarto projeto é o que eu acho que tem mais semelhanças com o que eu pretendo propor, pela questão da materialidade. E a semelhança que eu digo, a gente consegue visualizar nessa fotinho aqui. Que eles fazem essa proposta de os módulos, que pode ser a partir de um módulo só, a pessoa já consegue ter algo construído, mas também conectando um módulo no outro, ela vai fazendo ampliações conforme as suas necessidades. Eles abordam aqui a possibilidade de cada proprietário poder construir a sua própria casa. Eles chamam assim, esse método permite que os proprietários construam suas casas minúsculas com base no layout escolhido. Então é a referência que mais se assemelha ao projeto a ser apresentado, pois trata-se de uma construção modular que permite a construção desde um módulo individual até o edifício
de diversos andares. Também propõe que seja possível a construção pelos próprios proprietários e a sua materialidade também é fonte de inspiração com o uso do CLT.